mundo dos fundos imobiliários, assim como em tudo na nossa vida, existem coisas muito boas, mas também existe muita porcaria. E o sucesso de um investidor imobiliário dessa, que na minha opinião é a melhor maneira de você blindar o seu patrimônio da inflação, vai depender de você conseguir diferenciar aquilo que vale a pena o seu dinheiro do que não vale. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 exemplos de FIIs que eu tenho na minha carteira, te explicar por que eu gosto de cada um deles e te falar aqui também o que você, como investidor que quer começar a receber renda mensal sem ter que trabalhar nada mais por isso, deveria buscar ao investir em fundos imobiliários. Sem enrolação então, essa daqui é a minha carteira de fundos imobiliários, que hoje, se você for para ver o total investido 211 mil, esses fundos imobiliários têm um pouco menos de 10% dessa minha carteira de renda. Tem uma outra parte do meu patrimônio que hoje não está em estratégia de renda, mas vamos olhar só para essa parte aqui hoje. Eu pretendo aumentar esse percentual em breve, mas por enquanto tá assim. E como o próprio nome diz, né, carteira de renda, nessa carteira eu vou investir exclusivamente em estratégias que focam em gerar renda passiva para mim. Afinal, eu não quero trabalhar até o final da minha vida e acredito que você também não. E para isso acontecer, é preciso que a gente consiga começar a gerar renda sem que a gente tenha que trabalhar. A tal da renda passiva, que é justamente o que eu estou buscando te ensinar aqui nesse canal e com mais detalhes, mais aprofundamento no meu treinamento Renda Mensal Acelerada. E aí, se você for parar para ver aqui nessa carteira, o restante do meu dinheiro está investido em outras estratégias que também tem foco em renda, como um acelerador de renda, que também vai estar aqui embaixo na parte de renda variável, onde eu consigo até 2, às vezes 3 vezes mais do que o rendimento que eu tenho nos fundos imobiliários. Se você quiser um vídeo detalhando um pouco essa estratégia, me avisa aqui embaixo nos comentários. E também o que eu chamo de renda sem sustos, que é essa parcela aqui que está investida na renda fixa e que eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar o link no card aqui em cima. Agora, falando mais sobre os fundos imobiliários, a gente vai ter aqui então o BTCR11, o CANIP11 e o URPR11. Você está vendo aqui o BTCR12, que é um direito de subscrição do BTCR11, né, que eu provavelmente não vou exercer porque o preço não está atrativo. E considerando aqui a quantidade de cotas que eu tenho de cada um, só esse valor investido em fundos imobiliários já está me gerando aí na casa de R$300 por mês sem eu ter que fazer nada. Se a gente for pegar aqui então a quantidade de cotas que eu tenho de cada um deles e quanto eles pagaram no último mês, eu tive 100 cotas do BTCR a 1,28 cada, recebendo R$128. Tenho 50 cotas do Canip pagando 1,70 cada, recebi 85, e 40 do RPR recebendo 1,84 em cada, mais 73,60. Isso aqui me dá um total de R$286,60, né? Praticamente R$300. Todos esses fundos têm uma coisa em comum, né? Que eles são fundos imobiliários de papel. E caso você não saiba o que é isso, são fundos que investem em dívida imobiliária. Então eles vão pegar o dinheiro dos investidores e vão usar esse dinheiro para emprestar, né, para financiar operações do mercado imobiliário, que são os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E esse tipo de fundo é extremamente eficiente, extremamente rentável em momentos como esse que a gente está vivendo, de alta da taxa Selic e de alta inflação, porque eles conseguem proteger o seu patrimônio da inflação e ainda te geram uma ótima renda enquanto fazem isso. Se a gente voltar para a planilha, esses R$286, se eu pegar, dividir pelos 19.128 que eu tenho investido, estou falando de uma renda de 1,5% no mês, que é bastante coisa, lembrando que isso já é isento de imposto de renda. E agora então vamos entrar no detalhe de cada um desses fundos para te explicar por que eu gosto de cada um deles. Vamos começar aqui pelo BTCR11 então. Primeira coisa, né, é um fundo gerido pela gestora de recursos do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, e esse é um fundo que tem um perfil mais defensivo, né? Ele busca aqui, até se você ler no objetivo, um perfil de risco high grade no CRIs que ele investe, ou seja, riscos bastante baixos, uma dívida bem tranquila. Até por isso que você viu que a rentabilidade dele, né, a renda que ele gera é um pouquinho mais baixa que a dos outros dois. Aqui alguns números interessantes, tem um pouco mais de 12 mil investidores no fundo, um valor de mercado pouco abaixo de R$500 milhões, uma cota de mercado que está um pouco acima do valor patrimonial. Para mim isso daqui está bem tranquilo, um rendimento mensal aí de 1,28, né, no último mês, que dá 15,8% em relação à cota de mercado. Para mim isso daqui está excelente. Essa aí que está em 13, ganhando 16% ainda isento de imposto. Tá vendo então que ele tem 22 CRIs no portfólio e mais 4 fundos imobiliários.
Se descer aqui tem o comentário do gestor, né, do último mês, alguns documentos. Se você ver aqui o histórico, você vê que o BTCR rendeu acima do CDI, acima do IPCA, acima do IFIX, ganhou de todo mundo desde maio de 21. Aqui tem um demonstrativo da receita do fundo. Acho legal para você entender da onde que está vindo o resultado, né? Aqui, ó, a maioria foi receita de CRI por cota, ou seja, que é a proposta do fundo, né? É ganhar dinheiro com esses CRIs. Aqui nesses últimos meses tem um pouquinho também de receita de fundo imobiliário e um pouquinho de renda fixa. Mas aqui que a gente entra na parte legal, né? Na análise do fundo de fato. Primeira coisa, você vê que o perfil high grade, ele vai se refletir naturalmente em uma carteira mais concentrada na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, que é o que a gente vê aqui no BTCR, né? 75% da carteira é de dívida aqui no estado de São Paulo. Outra coisa legal de ver, os indexadores da carteira. Então eu tenho aqui metade em IPCA, metade de inflação, e a outra metade em CDI. Então é uma carteira bem diversificada. Ele vai andar bem com a Selic alta, vai andar bem com a inflação alta. Os dois vão ajudar a proteger o seu patrimônio e a te gerar uma melhor renda mensal. Outra coisa legal aqui em segmento, você vê que ele é bem diversificado, né? Tendo uma concentração um pouco maior em residencial e logístico, uma participação boa aqui também no setor de shoppings. E um duration, que é basicamente o prazo médio das operações que ele tem em carteira, na casa de 4 anos, na minha opinião, é um prazo relativamente curto, de curto a médio, tá? Não é o mais curto possível, mas também não é muito longo. E esse é um fundo que, se você descer aqui para ver o portfólio, aqui tem o quanto ele tem de dinheiro aplicado em cada ativo, e aqui embaixo você vai encontrar o quanto que ele tem percentualmente, que é o que eu acho mais legal de ver, né? Então a maior posição, ela tem só 9% do fundo, que para mim é bem tranquilo, não é um fundo concentrado, né? Eu tenho aqui duas acima de 8, depois as posições ficam bem pequenas, né? Você vê que é um fundo que ele divide o seu portfólio em duas estratégias principais, o que eles chamam de core, que é basicamente a compra dos CRIs, né? O core é o principal, é a espinha dorsal desse fundo imobiliário, que é basicamente comprar CRIs e carregar esses papéis aí até o vencimento, ou fazer alguma troca no meio do caminho se eles acharem prudente. E aqui embaixo, como tático, eu tenho 4 fundos imobiliários, que hoje representa muito pouquinho da carteira, perto de 4%, pouquinho abaixo. Então esse é o BTCR, aqui em cima tem até o detalhamento de cada um dos ativos, mas acho que aqui, se você entrar em cada um, ia ficar muito longo. Vamos para o próximo então, Canip 11. Esse já é um fundo da Kinea, que é uma empresa do Grupo Itaú, ou seja, a gente está falando aqui de dois gigantes do mercado financeiro, então também tem uma confiança muito grande nessas duas gestoras, por isso até que eu invisto meu dinheiro com elas. Esse já é um fundo muito maior que o fundo do BTG, é um dos maiores da indústria. Estamos falando de um fundo aqui de 7 bilhões de patrimônio líquido e mais de 65 mil cotistas. Cota de mercado já está um pouco acima da patrimonial, que é um fundo muito popular, né? Tem 65 mil cotistas. Então acaba tendo mais negociação, né? Mais volume, quase 10 milhões aqui de média de liquidez diária, e com isso você tende a ter uma certa pressão aí para cima no preço dessa cota. Aqui também tem o comentário do gestor, taxa de administração de 1%, a gente desce aqui, tem as operações que eles fizeram no mês de abril, então compraram mais 2 investimentos aí, né, 2 CRIs, e aqui tem o resumo da carteira, que é legal da gente olhar. Primeiro ponto que já chama a nossa atenção aqui, espero que tenha chamado sua atenção, né, se você for um investidor mais atento. Ele tem mais de 100% do patrimônio investido. Tem 108 em CRIs, 0,6 em fundos imobiliários, mais 4 em caixa. Dá um total de 112,5 investidos. Nossa, Gustavo, mas ele está alavancado. Como que ele está fazendo isso? Está investindo mais dinheiro do que ele tem? Exatamente. Tem alguns fundos imobiliários que vão fazer isso quando eles enxergam um momento de muita oportunidade no mercado. Como que geralmente é feita essa operação? Não sei se é exatamente o caso da Kinea, mas acredito que seja, né? Eu já vi outros fundos fazendo isso. Ele vai pegar dinheiro emprestado através de operações compromissadas, que é uma operação de prazo muito curtinho. Para esses investidores institucionais com bastante bolso, acaba sendo uma operação barata, deve pegar esse dinheiro emprestado a CDI, CDI mais 0,5, CDI mais 1, uma taxa relativamente baixa, e ele investe em taxas muito mais altas, né? Olha a taxa média da carteira, né? Esse já é um fundo que é praticamente 100% inflação, né? Como você está vendo aqui em IPCA, e você vê aqui no CRI, nas cotas de FII, tá tudo inflação mais. Eu estou pegando dinheiro emprestado, vamos supor, a CDI, CDI mais meio, CDI mais 1, que seja. Hoje eu estou pagando 13%. Estou investindo esse dinheiro, a inflação mais 7,5%. Inflação nos últimos 12 meses está acima de 12%. Então, hoje eu estou pagando 14, 15% e
estou recebendo 17, 18. Acho que vale muito a pena, né, essa operação. Você está ganhando dinheiro praticamente de graça. À medida que a inflação for caindo e o CDI continuar alto, provavelmente eles vão diminuir essa alavancagem, porque aí não vai mais fazer sentido. Também é um fundo bastante diversificado por setor, só que já tem uma diversificação diferente do BTCR, né? Eu gosto de buscar isso, que são fundos complementares. Ele vai ter uma participação muito maior em escritórios e shoppings. Acaba tendo bastante logístico também, mas logístico é um setor que eu gosto de estar um pouco mais exposto, então não ligo. Tem pouco de residencial, que é forte no BTCR, então eles se complementam muito bem. Aqui embaixo também você vai ter mais algumas informações de negociação sobre o fundo, o demonstrativo ali da onde que veio a receita, né, o resultado, rendimentos mensais, o histórico. Aqui embaixo tem o detalhamento da carteira, né, ativo por ativo. Você vê que também é bem diversificado, a maior posição, mesmo sendo um fundo muito maior, é de apenas 5,4% do patrimônio. Então tem muito mais operações até do que o BTCR, né? Estou falando aqui de uma carteira, ó, com praticamente 100 operações, né? Tá dando 98 linhas aqui. Então é bem tranquilo. A Kinea e o BTG são duas gestoras muito renomadas e que eu confio bastante nelas, gosto de ter o meu dinheiro investido com eles. Aqui embaixo tem um resuminho dos ativos também, que caso você tenha interesse, dá para você entrar no detalhe de cada operação. Por fim, vamos lá para o URPR11, um fundo da Urca. A Urca já é uma gestora muito menor do que Itaú e BTG, e esse aqui é um fundo com perfil diferente, um fundo com perfil High Yield, ou seja, é um fundo mais arriscado, por isso que você viu que eu tenho menos dinheiro investido nele e que o dividendo que ele paga é maior. É um fundo que tem aí perto de 550 milhões de patrimônio e tem mais de 50 mil cotistas, então é um fundo com uma base bem pulverizada, a maioria aqui naturalmente é pessoa física. Então, lembrando, né, um fundo high yield vai ter operações mais arriscadas, vai pagar uma taxa maior. Descendo aqui na carteira, aqui tem o demonstrativo, né? Descendo aqui na carteira, que é o que nos interessa, aqui tem as operações. Vamos lá, começando aqui. Então, já é um fundo que você vê que ele é bem mais espalhado pelo Brasil. Ele vai ter só 36% em São Paulo e vai ter uma exposição grande também lá para Goiás, na Bahia, Sergipe, Roraima. Então tá bem diversificado ali no Brasil. Isso é bom, isso é ruim. Isso é diferente. Esses outros estados que já saem um pouco do Sudeste, você costuma ter operações mais arriscadas, porque tem menos investidores lá, tem menos controle do que acontece nessas outras regiões, tem menos gente olhando. Pode ser que você ache também muitas oportunidades justamente por isso, né? Por ter menos gente olhando. Aqui você vê também que já é um fundo que tem posições um pouco maiores, né? Posição de 14 aqui nesse Hot Beach, 16% nesse Lagoa Quente. Você vê pelos nomes que são coisas a ver também com parques aquáticos, resorts, esse tipo de coisa, você já vai entender melhor. Se você olhar o detalhamento da carteira, dos CRIs, dos títulos que ele tem, olha o nível de taxa, né? A média é inflação mais 12. Lembra dos outros? O Canip é a inflação mais 7, o BTG é a inflação mais 6, alguma coisa. Aqui eu tô falando inflação mais 12, muito mais alta, justamente porque tem um risco maior. Nem tudo são flores, né? Senão todo mundo comprava só fundos assim. O risco de você tomar um calote aqui, né? Um default, que a gente fala na renda fixa, é maior também. Descendo mais um pouco para você entender, então eu tenho 80% de CRIs, mais 12 de debêntures, mais 2,5 de CCB. Tudo isso é dívida, tá? Mesma coisa, tá emprestando dinheiro para alguém. Então tem aí 95% praticamente alocado, mais uns 2 em fundo imobiliário, um restinho em caixa. Aqui por segmento, então tem basicamente 2 segmentos na carteira: loteamento e multipropriedade. Aqui por estados é o que a gente já viu lá em cima. Loteamento acho que é um pouco mais fácil de entender, o resto aqui é residência vertical e residência horizontal. Aqui descendo mais um pouco você vê a divisão por classe de cotas. Tem o cota única, sênior, mezanino e subordinada. Mezanino e subordinada, ou júnior, você também vê com esse nome por aí. Se você vê esse nome, pode ter certeza que são coisas mais apimentadas, vão balançar mais, tem um potencial de retorno maior, mas tem um risco maior também. Então toma cuidado, tá? No tamanho da exposição que você quer ter esse tipo de ativo. Aqui também 100% inflação, e aqui embaixo duas coisas interessantes que esse fundo está mostrando que eu não vi tão claro assim nos outros, né? Loan to Value, o que é isso? O LTV. Isso daqui é quanto que você está emprestando de dinheiro com relação a quanto vale a operação. Vamos supor que eu quero fazer uma construção de um prédio, de um loteamento que custa 100 milhões de reais. Se eu peguei 50 milhões emprestados, quer dizer que o LTV desse empréstimo é de 50. 50 milhões de 100, 50%. Se eu peguei 20 milhões, vou ter um LTV de 20%.
entendeu? Quanto menor esse LTV, mais segura a operação, porque a sua garantia, que é de fato o imóvel que está sendo construído, ele vale muito mais do que o dinheiro que você está emprestando. Então, no limite, a pessoa não te pagou, você vai lá e pega esse imóvel dela, né, executa a garantia e vende, transforma em dinheiro, pega seu dinheiro de volta. Mais ou menos assim, bem simplificado que funciona as operações na renda fixa. Então aqui você tem uma carteira com LTV alto, né? Tem 60% aí, ó, LTV entre 50 e 75, é o LTV que eu acho mais alto. Por obras, então você vê que tem bastante coisa em construção ainda, né? Você tem 40 e poucos por cento da carteira, tá na média aí com 50%, até um pouco menos de obras concluídas. Tem só um quarto da carteira que já concluiu 100%. Isso também adiciona o risco de execução da obra. Se você já construiu uma casa, já participou de uma construção, você sabe que sempre enrola, sempre dá problema, sai mais caro do que esperava. Então, construção é um negócio complicado. E aqui embaixo tem mais algumas informações da cota no secundário. Aqui mais alguns números, né? Quantidade de operações, número de cotistas, dividend yield, esse tipo de coisa. E por fim, aqui embaixo você tem a carteira, que eu acho legal de olhar também. E aqui um ponto importante, tá? Eles mostram a inadimplência por operação. Inadimplência é quantas pessoas não estão pagando, né? Estão devendo dessa operação. Então, se você olhar, um que me chamou a atenção é esse daqui, ó, Atmosfera. Você começou com uma inadimplência de 0,3 e aí você está com uma inadimplência agora de 15%. Então, você aumentou em 15% a inadimplência. É muita coisa. E aqui ele mostra inadimplência necessária para dar default, ou seja, para ir para o beleléu essa operação. 35. Tá longe, mas tá muito mais perto do que quando começou. Então é um ativo para ficar de olho, para tomar cuidado. O fundo tem aí um pouco mais de 3% investido nele. Não é tão relevante assim, mas é bom ficar atento. E por fim, também para não me alongar demais aqui, já estou falando há muito tempo, os riscos de você investir em um CRI é de fato você tomar um calote, né? A pessoa, a empresa para quem você está emprestando, não conseguir te pagar o dinheiro de volta. Por isso que é muito importante que você analise bem a operação, analise aqui no nosso caso o perfil do fundo imobiliário, se ele é high yield, se ele é high grade, conservador, quem é a gestora, se essa gestora tem um histórico, porque essa gestora que vai fazer a análise de cada uma dessas operações, vai falar quanto que ela vai investir do seu dinheiro em cada uma e que vai de fato tocar o seu dinheiro por você. Então é muito importante que você tome cuidado, que você analise bem, estude antes de você fazer essa alocação. Na hora de eu escolher um fundo imobiliário, eu olho para alguns indicadores que eu não vou detalhar aqui porque senão não ia dar tempo, né? Que são aí o dividendo, basicamente, o P sobre VP, quem é a gestora, o tamanho do fundo e a carteira, como a gente fez aqui de maneira bem rápida, tá? Mas se você quiser saber exatamente como eu faço, como eu acho que você deveria fazer, se você quiser entender qual que é a minha estratégia, como que você pode usar esse tipo de investimento para você começar a gerar renda passiva de maneira 100% automática todos os meses, clica nesse link que está aqui embaixo e assiste uma aula onde eu te explico como eu recebo alguns milhares de reais todos os meses de maneira 100% automática. Agora, se você quiser entender também como você pode usar a renda fixa para receber dividendos mensais, semestrais, anuais, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, onde eu te explico como você consegue fazer isso.